O que eu queria discutir com você hoje é sobre a questão do menu, do cardápio. Estou dizendo só do cardápio físico, né, que você tem que pensar, obviamente, vai ser de plástico, vai ser de um uso só, vai ser descartável, vai ser um papel na mesa, vai ser uma lousa que a pessoa mostra para o cliente, como já vi em alguns restaurantes, né? Vai de mesa em mesa com uma lousa dizendo quais são os itens que a gente tem no cardápio. Mas mais profundo do que isso ainda, eu queria discutir com você os itens que a gente coloca no nosso cardápio. Fala, galerinha do Na Cozinha do Politi, brother, irmão, camarada, fã do Na Cozinha do Politi. Ontem a gente fez uma aula sensacional, uma aula live com a minha galera do curso do ENG, né, dos especialistas em negócios gastronômicos. Está crescendo essa turma, entrou uma galera nova a semana passada, então a gente fez uma aula inaugural para eles, porque a gente lançou também o módulo Business Plan agora, antecipadamente. Então aproveitei e fiz uma aula inaugural e o tema foi muito legal, e esse tema que eu queria compartilhar com você é uma partezinha só desse tema. Então a gente fez uma aula sobre o Business Plan do futuro, da retomada, né, do retorno dos restaurantes à ativa. Daqui a pouco os restaurantes vão estar retornando, alguns lugares do Brasil já estão retornando, como a Joviane, que é uma das alunas nossa, comentou lá de Blumenau, então ela já deu uns insights de como esses restaurantes estão funcionando nesse retorno, é bem legal. E uma das coisas que eu queria comentar, uma partezinha só, a aula foi de 1h30, mas tem uma partezinha que eu queria comentar com você, que é sobre o seu menu. A gente não precisa, nessa época de retorno, a gente sabe que vai ter aquela questão do espaçamento das mesas, né? Então a gente não sabe qual é a lei de cada estado, mas a gente sabe já pela experiência que tem acontecido em outros lugares, que o governo vai obrigar você a manter um distanciamento social dentro do seu restaurante, né, com X metros de distância de uma pessoa da outra. Quanto vão ser esses X metros? Ninguém sabe direito, mas a gente supõe que a capacidade vai ser reduzida para, sei lá, 25, 50, que depois vai aumentando, né? Então reduz a capacidade para 25, depois aumenta para 50, depois para 75, até voltar ao normal. Então a gente não sabe quanto tempo dura essa fase do retorno. E a nossa missão como empresário, como dono de negócio, nesse momento, né, nessa fase do retorno, nesses próximos meses, vai ser sobreviver. Se a gente conseguir sobreviver, a gente já vai estar muito feliz, né? Porque tem muita gente que está morrendo pelo meio do caminho e vai morrer ainda, mesmo depois desse retorno. Infelizmente, eu digo isso com dor no coração, mas é o que vai acontecer. A gente sabe que vai dar uma enxugada nesse mercado. Mas então, o que eu queria discutir com você hoje é sobre a questão do menu, do cardápio. Estou dizendo só do cardápio físico, né, que você tem que pensar, obviamente, vai ser de plástico, vai ser de um uso só, vai ser descartável, vai ser um papel na mesa, vai ser uma lousa que a pessoa mostra para o cliente, como já vi em alguns restaurantes, né? Vai de mesa em mesa com uma lousa dizendo quais são os itens que a gente tem no cardápio. Mas mais profundo do que isso ainda, eu queria discutir com você os itens que a gente coloca no nosso cardápio. Quer dizer, de repente, você tem que pensar muito bem que itens do seu cardápio atual você vai usar no retorno, porque você não é obrigado a usar todos os itens, você não é obrigado a ter a sua oferta no seu menu ser tudo que você tinha antigamente. Não cai nessa. Por quê? Porque você está no modo sobrevivência, e o modo sobrevivência é o quê? Otimizar custos, otimizar recurso. Na cozinha você vai ter provavelmente menos gente trabalhando, porque o cara tem um resfriado, não pode, você vai mandar ele para casa, ele vai faltar, você vai ter menos mão de obra. Fora que se você de repente já mandou alguém embora da sua equipe, você vai ter que trabalhar com menos mão de obra. Você vai ter que trabalhar com menos insumos de repente, porque talvez o seu fornecedor não consiga mais trazer a mercadoria, seu fornecedor também está fora do mercado por alguma razão. Você tem que otimizar o seu estoque, as suas geladeiras, o seu estoque, a sua galera que está recebendo mercadoria, seu fluxo de fornecedor na casa. Então você tem que pensar com que itens você vai trabalhar na retomada. Você não é obrigado a trabalhar, como eu acabei de falar, com seus itens todos do seu cardápio, e talvez você queira pensar em eliminar completamente o seu cardápio, manter a sua alma, o seu conceito do seu negócio, que isso é muito importante para que as pessoas te reconheçam, né? Os seus clientes, eles tem essa relação já construída com você ao longo dos anos, ele não vai entender nada se você falar, putz, agora estou fazendo pizza, não, mas o meu restaurante era de culinária francesa. Não, também não vamos exagerar. Mas dentro do seu conceito, sempre mantendo o seu conceito, você pode sim
fazer uma coisa completamente diferente do que você vinha fazendo. Sabe, você escolhe lá meia dúzia de itens que são seus best-sellers, e cuidado que os best-sellers nem sempre são os mais fáceis de produzir, porque lembra que você vai ter que pensar na produção, você vai ter que fazer uma otimização da sua produção na cozinha. Isso você tem que ser muito matemático, seus cozinheiros vão passar a ser muito planilheiro, né? Você tem que ser muito exato naquilo que você vai produzir para não ter desperdício. Por isso que é importante você produzir menos itens e você se relançar com um cardápio mais enxuto. E depois que passar esse assunto, depois que voltar à normalidade total, plena, daqui a não sei quantos meses, aí você pensa de novo em tudo, você reflete sobre todo o seu cardápio de novo, você lança outro cardápio, talvez até voltando com o cardápio que você tinha antigamente, mas nesse momento você tem que repensar tudo, você não pode pensar com a mesma cabeça, você tem que se recriar, você tem que se renovar, você tem que renascer, inclusive e principalmente no seu cardápio. Seja criativo, de repente você faz lá 5, 6 pratos, esses 5, 6 pratos são fresquíssimos, são uma delícia, fazem parte do seu conceito, a galera vai adorar, eles vão entender, né, que você está num momento de retorno, então você vai treinar os seus funcionários para explicar isso para os seus clientes e tudo mais, todo mundo vai estar na mesma vibe, tanto você quanto os seus clientes, quanto os seus funcionários, quanto seus fornecedores, né, também, você vai explicar para todo mundo, vai produzir aqueles 5 itens por dia que você escolhe, e você planeja com a quantidade de acordo com a demanda que você acha que você vai ter, com essa demanda reduzida, com esse salão meio fechado que você vai ter, você planeja a quantidade desses 5 pratos, e aí você fala, pô, sobrou, cara, faz uma marmitinha, né, de repente, com aquilo que sobrou. E no dia seguinte, você vai ter aqueles 5 pratos frescos que você tem diariamente, que você pode divulgar, que você vai ter 5 toda semana, todos os dias da semana, e de repente você vende para os clientes aquele takeaway, aquela marmitinha daquele prato que sobrou de ontem, você colocou para congelar, e você vai otimizando o espaço do seu freezer com aquela comida que vai subir. Então o cara no dia seguinte, ele vai chegar lá, vai falar, o que tem para comer hoje? Ah, tem isso, ó, mas tem nos congelados eu tenho isso, que são as coisas que foram sobrando dos outros dias que você foi congelando. Não sei, essa é uma maneira criativa de você pensar no seu cardápio, no seu negócio, no retorno, que é sair um pouco da caixinha. Eu só sei isso, tá? Eu não sei muitas coisas sobre o futuro, eu acho que ninguém sabe, mas que você tem que pensar fora da caixinha, você tem que reduzir, você tem que pensar que você vai trabalhar com menos gente, com menos equipe, com menos insumos. Aqueles insumos vão ter que dar conta de mais receitas. Então você tem que ser muito esperto, muito criativo, muito matemático e muito eficiente no seu back, na sua cozinha. Na nossa aula a gente falou de várias coisas. Nós falamos de marketing, falamos da experiência do cliente, falamos da reabertura do salão. Mas eu queria focar com você hoje nesse assunto da produção na sua cozinha. Você tem que ser muito eficiente para conseguir sobreviver esse período de restaurante meia boca, de percentual ocupado do salão que a lei vai determinar, do cliente ainda reticente quanto a entrar no seu estabelecimento e sair para fora e ir jantar, essas coisas todas. Então você tem que preocupar com a sobrevivência. Seja esperto, seja matemático nessa hora, tá bom? É isso aí, fica com essa dica de hoje, um grande abraço, boa sorte, né, para você quando que você for retomar o seu negócio físico, abrir o seu salão, depende do lugar que você está no Brasil, pode ser em diferentes datas, mas de qualquer maneira eu te desejo uma ótima reabertura, boa sorte, que você sobreviva e depois prospere.